2010. Desde 2011, se tornou membro da Raul Pereira Arquitetos Associados, escritório fundado em 1990 pelo arquiteto e sócio-diretor Raul Pereira, especializado em projetos e consultoria de paisagismo, planejamento ambiental, arborização urbana e recuperação de áreas degradadas, de áreas públicas, institucionais e privadas. Entre os trabalhos mais significativos em que participou estão as moradas infantis de Canoanã, no Tocantins, projeto premiado no Riba International Prize em 2018, Casa de Fim de Semana em São Paulo, Praça das Artes em São Paulo, entre outros. Leandro, gostaria de agradecer mais uma vez a participação e a disponibilidade, né, de estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento e a sua experiência com os alunos da Unilins. Temos o pessoal de fora também, então foi uma palestra aberta, né, então pode ser que tenha alunos, não alunos, membros da comunidade, então sejam todos bem-vindos. Temos professores aqui também da instituição, e mais uma vez agradeço a participação. Obrigada, viu? Karina, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar falando para todos os alunos da Unilins, né, no Connect 2021, que é um evento que passa conhecimento, integra a universidade e a comunidade, né. Como a Karina disse, né, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com projetos de paisagismo, né. Eu estou há 10 anos no escritório RPA, Raul Pereira Arquitetos Associados, que é aqui de São Paulo. É um escritório que desenvolve projetos de paisagismo em diversas escalas, de um parque urbano a uma varanda de uma residência. A gente coloca a mão na massa em várias as escalas possíveis, isso é muito importante para experiência profissional, né? E tem um foco, dentre todos os trabalhos que a gente já participou nesses anos, a gente tem um foco um pouquinho maior em projetos públicos e institucionais. Então, que é muito prazeroso de fazer, né? Quando eu estava na universidade, eu me imaginava muito trabalhando com urbanismo, com projetos de escala de infraestrutura mais urbana, e quando eu vi a possibilidade de integrar paisagismo e urbanismo, isso foi uma questão que me fez me apaixonar muito mais pela profissão, pela nossa profissão, e me fez sentir grato por estar trabalhando com um arquiteto que possibilitou experimentar projetos desse tipo, né? Eu acho que agora a gente vive um momento na história no qual os olhares para a cidade, eles vão ficar cada vez mais voltados. Eu acho que vão ter grandes transformações urbanas depois né, que essa pandemia começar a baixar um pouquinho, né? A gente talvez sinta mudanças que vão transformar para sempre as cidades, né? A gente já vê que espaços corporativos, onde muitas pessoas trabalhavam no mesmo ambiente, já começaram a ser um pouco mais questionados na atual conjuntura. Você vê esses empreendimentos residenciais, onde os serviços coletivos também começam a ser espaços um pouquinho mais questionados, né, com o atual contexto, né, espaços de lavanderia, espaços coletivos onde muitas pessoas podem circular, começam a ficar um pouco, será que isso vai continuar, né? Será que os novos edifícios vão continuar com essa estrutura, né? E as áreas livres, com certeza, vão ser um foco muito importante daqui para frente, porque se hoje a gente consegue ter segurança para poder circular em espaços com menos possibilidade de contágio do corona, né? Esses espaços são os espaços livres, né? Então, como as cidades estão preparadas para permitir que as pessoas circulem com mais segurança, né? Eu acho que vão surgir novos empreendimentos onde as áreas livres elas vão estar mais em evidência, as cidades elas vão necessitar de mais praças, mais parques, mais áreas onde a gente possa viver ao ar livre, né? Eu acho que são mudanças que a gente vai ver aí
daqui para frente, né? Sem falar das questões de habitação social, transporte público, que também é outro aspecto que eu acho que a gente vai ver alterações, né? Mas agora, trazendo um pouco para o conteúdo que eu trouxe para apresentar para vocês, eu fiz uma seleção dos projetos mais emblemáticos para mim durante o escritório. Eu fiz uma apresentação de uns 130 slides, mas eu vou passar meio rápido, assim, porque tem coisas que são mais imagens e coisas que eu quero discutir com mais calma. Então, todos, eu acho que a gente pode, não sei como que a Karina está organizando, se alguém tiver uma pergunta muito importante para fazer, pode chamar, pedir, levantar a mão aqui no virtual, que a gente tenta responder essas perguntas e vamos batendo um papo, né? Pode ser a dinâmica que você preferir, Leandro. Se preferir concentrar tudo no final, a gente concentra. Se quiser já o pessoal ir conversando, também pode ser, como você achar melhor. Então tá, se alguém quiser... Eu acho que talvez seja melhor concentrar no final, né? Porque Tá bom. daí fica um bate-papo aberto. Então, bom, beleza, então. Tá. Então tá, então eu vou compartilhar minha tela aqui e vamos começar. Deixa eu ver um negocinho. Vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Vou botar meu óculos agora. Então, o primeiro projeto que eu gostaria de apresentar para vocês, começar, até tem relação com a minha trajetória no escritório, foi quando eu entrei no Raul Pereira em 2012, né? Então, o primeiro projeto que eu coordenei no escritório foi o projeto de paisagismo da Praça das Artes. A Praça das Artes, ela é um complexo cultural que foi idealizado pelo Escritório Brasil Arquitetura aqui em São Paulo, né, em parceria com a Prefeitura aqui de São Paulo. Na época a gestão era do Kassab, e a ideia da Praça das Artes, enquanto conceito, era criar um complexo cultural para incorporar várias associações e várias instituições de música e dança aqui de São Paulo, desde da banda que toca na Orquestra de São Paulo, ao teatro, às equipes do Teatro Municipal de Dança, entre outras instituições de dança que são municipais, que tinham falta de espaço para fazer as suas aulas, né? Então, o complexo da Praça das Artes é um complexo que está muito voltado para a área da música e da dança. Então, o projeto da Praça das Artes, aqui a gente tem o edifício, o quarteirão, né? Ele é um projeto muito legal, porque você tem a área do Vale do Anhangabaú, você tem o final da Avenida São João e a Rua Crispiniano, né? Conselheiro Crispiniano. Então, a Praça das Artes, ela é um projeto que ela integra várias interfaces do quarteirão, né? Ela é um projeto que rasga, ela corta o quarteirão, ela conecta várias ruas, e ela tem essa implantação muito especial, assim, porque é um projeto que ele se encaixa no miolo de quadra, e ele acontece criando uma fluidez de passagem, e a conexão de várias ruas, né? Nessa região aqui de São Paulo é uma região muito movimentada, né? Então, aqui a gente vê a implantação, né, mostrando onde tem o Vale do Anhangabaú, a Conselheiro Crispiniano e a São João, e como o edifício, ele é um edifício que deixa toda a área existe um piso de circulação que ele fica livre para as pessoas poderem andar, tem uns bancos aqui que elas podem parar também, e é um edifício que ele funciona como uma fluidez única, assim, no centro de São Paulo.
tanto que é um projeto super premiado também, acho que todos deveriam conhecer mais a fundo o projeto da Praça das Artes. Então, no projeto de paisagismo, por que esse projeto ele é tão emblemático e importante para mim? Foi nesse projeto que eu me dei conta quanto o paisagismo ele pode ser parte, como pode não, né, como é parte intrínseca do urbanismo, né, que aqui era um projeto de arquitetura, que faz uma conexão urbana, e que também pede um projeto de paisagismo. Então, para mim foi muito emblemático eu chegar no escritório e de repente eu estar envolvido com um projeto de paisagismo de um projeto como o da Praça das Artes. Então aqui no corte a gente consegue ver a conexão da rua Conselheiro Crispiniano, no nível mais alto, até o Vale do Anhangabaú, onde é um vale, né? E onde a gente consegue ver como o prédio ele tem esse piso inferior livre, gerando essa conexão, essa fluidez com a infraestrutura urbana local, né? E aí, quando a gente foi desenvolver o projeto de paisagismo, a gente, tipo, nossa, é um projeto que ele permite, ele tem esse piso, né, essa fluidez tão rica, como um projeto de paisagismo pode se encaixar nessa arquitetura tão fluida, né? E aí, através de vários estudos, né, a gente idealizou uma concepção que foi muito interessante para esse projeto. Lá no escritório, a gente trabalha muito com... Cada projeto, a gente não trabalha com nenhuma receitinha de bolo que você copia, você repete vários esquemas de projeto, de desenvolvimento de projeto de paisagismo, né? Cada projeto, ele conta uma história especial, que a gente chama de ideia-força. E o que foi a ideia-força aqui da Praça das Artes? Já que a gente tem um espaço que tem uma fluidez de circulação tão grande, a gente não queria prejudicar a circulação fazendo canteiros que impedissem a fluidez né, de passagem, né? Então, do ponto de vista de infraestrutura, a gente pensou em um grande jardim seco, né? No qual todos os pisos eles podiam estar, os pisos eles podiam estar acontecendo em floreiras, e essas floreiras amarradas ao piso, permitindo que tudo possa, toda a área de circulação, mesmo onde existiam árvores, elas pudessem, onde pudesse haver circulação, né? Isso pensando mais na organização do paisagismo, né? A ideia-força daqui, desse projeto, a gente foi uma sacada muito legal, assim, do Raul, né? Que já que a gente está fazendo uma conexão com o Vale do Anhangabaú, por que a gente não resgata a memória vegetal que existia no vale e traz para a vegetação que a gente está usando na Praça das Artes? Então, a gente fez uma pesquisa das espécies que eram mais comuns no Vale do Anhangabaú, né? Isso que a gente, pensando em espécies arbóreas, né? Foi a nossa intervenção foi nossa maior intervenção aqui no projeto, né? Então a gente fez essa pesquisa da memória vegetal do vale e incorporou no projeto. O projeto são várias floreiras que estão espalhadas ao longo da passagem. Então, em algumas horas, por conta da passagem ser uma laje, né, não ser um jardim sobre solo natural, a gente teve que desenvolver uns caixotes, né, umas floreiras elevadas. Em outro momento, você, quando chega no Vale do Anhangabaú, essas floreiras, que agora estão no nível do piso, elas estão espalhadas, criando um bosque, como era o vale no passado, né? Uma mancha de vegetação, só que aqui, no caso, esse bosque, ele é uma praça seca, né? Onde as pessoas podem circular através desse bosque, e esse bosque representa simbologicamente as vegetações que existiam no vale antes das intervenções urbanas. Aqui a gente coloca uma amostra das espécies que a gente pesquisou que existiam, né, que são típicas de Mata Atlântica, de área de vale, né, nessa área meio brejosa que o Vale do Anhangabaú representava, né?
representa. Aqui eu trouxe umas fotos para mostrar das intervenções. Aqui durante a obra da Praça das Artes, a gente já vê a edificação, a área que fez a conexão com o Vale do Anhangabaú propriamente dito, a Avenida São João, e lá no fundo a gente não consegue ver, mas só uma pontinha da Conselheiro Crispiniano, né? Aqui, logo após a inauguração da Praça das Artes, aqui eu mostrando um pouco desses caixotes que a gente teve que criar por conta de ser uma área de jardim sobre laje, e a vegetação que também traz essa referência às espécies, a memória das espécies locais. E aqui já, essas fotos são meio antigas, hoje em dia até o Vale do Anhangabaú já mudou totalmente, né, por conta da nova reforma do Vale do Anhangabaú, mas aqui era pré-inauguração, Praça das Artes, com as floreiras e já essas árvores recém-plantadas. A gente tem que lembrar nesse projeto que é uma obra pública, então o investimento para paisagismo acaba sendo um investimento um pouco mais limitado, então a gente tem espécies plantadas com porte um pouco menor, você tem, né, sempre que tem corte de orçamento, o paisagismo é a primeira coisa que eles diminuem, né? Então, teve um corte do porte das espécies, um pouquinho, as forrações tiveram que ser alteradas do projeto original, mas a estrutura, ela se manteve do projeto. Aqui eu consigo ver uma escada que está conectando a passagem no nível mais alto, que vem lá da Conselheiro Crispiniana para o Vale do Anhangabaú, e eu consigo enxergar as lajes jardins desses dois trechos, no qual a gente também elaborou um projeto, mais com suculentas, até por conta de limitação de manutenção, né? Então a gente fez um jardim mais temático, com espécies que suportem ficar mais tempo sem irrigação. Aqui um pouquinho mais de foto do vale com essa praça seca. Hoje as árvores já estão com a copa muito mais desenvolvida, já está uma cara muito mais aconchegante, né? Para essas fotos são muito no final da obra. E agora eu vou falar um pouquinho da casa de fim de semana. A casa de fim de semana é um projeto de uma casa, né, de final de semana. A proprietária da casa é a Glória Calil, e ela tinha um desejo hoje, aqui em São Paulo, ela mora num apartamento, ela tinha um desejo de ter uma casa para passar o final de semana, mas uma casa de final de semana que ficasse dentro da cidade. Então, ela encontra um terreno na Vila Nova Conceição, que é a região ali meio da Faria Lima, um terreno super estreito, pequeno, estreito, e chama o Ângelo Butti, do SPBR Arquitetos, para desenvolver o projeto de paisagismo. E chama a gente para desenvolver o projeto de paisagismo, o Ângelo Butti para fazer arquitetura, e chama a gente para fazer o projeto de paisagismo em parceria com o Ângelo também, né? Aqui uma localização da casa, para mostrar que algumas regiões, alguns bairros residenciais de São Paulo, eles ainda mantêm uma certa estrutura arbórea bem forte, né? Então é uma área que ainda tem um bom resquício de corredores de árvores, né? Como nessa região da Vila Nova Conceição. E aqui só para visualizar um pouquinho da casa já pronta e no contexto do bairro, né? Que é meio surpreendente às vezes da gente ver uma imagem assim em São Paulo, né? Com certeza diz respeito aos bairros mais privilegiados, né? Os bairros de classe um pouquinho maior, que ainda conseguem ter essa qualidade arbórea. Aqui, para explicar um pouquinho do projeto, que uma delicadeza que eu acho que enquanto arquiteto a gente pode sempre estar pronto para pensar, é que é uma casa que fica num bairro residencial, não é num condomínio, lá em São Paulo, no qual o arquiteto consegue desenvolver uma forma, né, consegue desenvolver uma arquitetura que ela não é uma arquitetura agressiva para a cidade. Nas laterais a gente consegue enxergar casas com um fechamento totalmente vedadas para a rua, e de repente a casa de fim de semana que tem um portão baixo, que faz um convite, uma conexão para a calçada, que usa o paisagismo para elementos de proteção, de barreira visual para a casa, e consegue
criar uma casa que ela é muito confortável para o cliente e, ao mesmo tempo, sensível, né, e com a cidade, que eu acho que é super legal da gente fazer essa observação aqui. Aqui a gente vê também, já tinha essa árvore, já era existente na casa, e o portão baixinho. O que é legal de falar do projeto de arquitetura aqui? Que o Ângelo, ele teve uma sacada muito genial. Como é um terreno muito pequeno e é uma casa que ela foi desde o começo idealizada para ser usada no final de semana, e a ideia desde o começo era uma casa que tivesse uma piscina. O que o arquiteto propõe? Ele propõe, em vez de deixar a casa e a piscina no nível do térreo, ele sobe todos os elementos, né? Então ele cria uma piscina na cobertura, com raia de 25 metros, né? Que é uma piscina enorme. Ele deixa toda a casa abaixo da piscina, ele cria uma piscina e um solário na cobertura, né? Um solário e uma piscina, e as acomodações ficam embaixo dessa área do solário. E permite que todo o térreo fique livre, né? Para se transformar numa grande área de estar, né? Junto com o jardim. E é interessante a gente notar aqui que a rua, é tão legal observar esse projeto que todo o plano do térreo, ele funciona como uma grande continuação da rua. Isso também e também acho que é louvável de se perceber como isso é um ganho para a cidade e é uma sensibilidade muito legal com relação é uma arquitetura muito sensível com relação à cidade, isso que eu queria dizer, né? E além de toda essa área livre para jardim, para área de estar, o arquiteto cria um circuito de águas, da piscina até um grande espelho d'água que conecta todos esses ambientes, né? Aqui a gente consegue enxergar através da planta que uma área de um terreno pequeno é possível aproveitar ao máximo para áreas permeáveis e áreas de jardim. Então, toda essa área verde é uma área de jardim que fica no nível do térreo, né, nesse nível livre do térreo, e ao fundo uma área de estar que fica olhando para esse jardim, que fica olhando para esse espelho d'água, e uma cozinha para unir todo esse espaço. A gente tinha um objetivo, um desafio muito grande nesse projeto, que é como é uma casa que fica num terreno pequeno, e o arquiteto deixou todo o térreo, né, toda a área do piso inferior livre e subiu todos os elementos construtivos para criar as acomodações e a piscina. A casa, esse nível térreo, ele se transformou num nível de de luminosidade muito limitada. Mesmo com a inteligência arquitetônica desse projeto, que permitiu que vários espaços, vários vazios do projeto de arquitetura permitam a entrada de luz, foi um desafio estudar como a luminosidade ela acontece nesse pavimento inferior, para a gente poder entender qual a vegetação que a gente tem que usar. Qual que a vegetação é adequada para usar nesse projeto, né? Aqui a gente consegue, através da maquete, entender bem como a questão da luminosidade ela é importante para ser estudada aqui, porque todos esses vazios entre a piscina e a área do solário, né, todas essas áreas mais escuras, você tem que entender assim o máximo possível de como a luz vai incidir nesses ambientes para poder fazer uma boa escolha da vegetação, né? Um dos partidos importantes desse projeto também, né, tirando todo esse conceito do piso inferior livre para uma grande área de jardim, a gente tentou ao máximo manter a permeabilidade visual. Então, toda a vegetação do nível inferior, né, desse piso inferior, ele é uma área que são vegetações que elas chegam até certa altura e permitem que eu consiga que o meu olhar consiga passar por todo o térreo, né? Todo o piso inferior. Isso esse conceito de permeabilidade visual a gente usa bastante no escritório e ele é muito importante quando a gente quer aproveitar ao máximo a extensão
dos ambientes, dos espaços, sem que eu tenha que fazer uma barreira visual, né, que eu impeça, que eu diminua a amplitude de um espaço. Aqui a gente consegue ver já o paisagismo implantado como um ponto importante do projeto também, que a cliente, no caso a Glória Calil, ela fez quando a gente foi fazer a reunião de briefing e tal, para discutir qual era a ideia do paisagismo, ela nos deu um conceito muito legal, ela nos deu um feedback muito legal para desenvolver o projeto. Ela disse assim, eu gostaria de um jardim descabelado. Então, todas as plantas que a gente pensou, que a gente fez, né, pesquisou, que seriam viáveis nesse espaço, elas partiram da ideia que eram plantas com cabelo, ou uma planta mais molenga, no sentido de uma planta que pudesse dançar com a circulação do vento, nenhuma vegetação dura, nenhuma vegetação rígida, e sim uma vegetação mais mole, uma vegetação com herbáceas mais dançantes, vamos falar assim. É importante lembrar aqui também que o fato da gente estar desenvolvendo um projeto que fosse nesse nível inferior, no qual existe uma arquitetura que cria esse jogo de luz, a gente trouxe para o projeto a ideia de uma ideia que é uma repetição do que acontece na natureza. Na natureza, o extrato que é do subbosque, ele é esse extrato que fica abaixo da sombra da copa das árvores, né? Então a gente transformou toda essa área desse piso inferior num grande subbosque de plantas descabeladas. Então esse eu acho que é o resumo da ideia força do projeto. E com isso a gente foi fazendo uma composição, né, estética, no qual a gente algumas horas fazia o fechamento das laterais, né, do jardim, outras horas criava esses maciços mais volumosos no meio, e assim foi fazendo esse jogo de vegetação. Importante também observar aqui que a gente fez um trabalho de fazer um fechamento nas duas laterais do lote com essa tela metálica, e plantamos duas espécies de vegetação que em pouco tempo fecharam totalmente a lateral. Então a sensação é que você está imerso mesmo em um jardim, em um subbosque, né? Aqui para mostrar o croquis, né, que a gente desenvolve no nosso processo de criação. É muito importante fazer os croquis durante o desenvolvimento do estudo preliminar do projeto, que é através do croquis que a gente consegue estudar a volumetria da vegetação. Então, a gente usa das cores e do croquis, do desenho, para rabiscar onde eu acho que tem que ter uma vegetação que cai, onde tem uma vegetação mais folhosa, onde tem uma vegetação que vai fechar um muro, cores, se a planta ela é cabeluda, ou se a planta ela tem uma folha mais ereta. Então o croquis ele serve bastante para isso. Aqui uma perspectiva, né, um croquis perspectiva da vegetação também, né, no qual eu posso enxergar aqui esse caminho das águas, né, como a vegetação ela dá um suporte para esse caminho das águas, né. E aqui mais imagens. Isso aqui também foi bem no começo da implantação do projeto. Hoje esse projeto está muito mais hoje ele está muito mais, a vegetação está muito maior, né? Aqui a queda d'água, o espelho d'água, as laterais que a gente colocou bananeiras, né, ornamentais, bem tropical. Esse subbosque bem tropical. Ao fundo a vegetação que funciona como essa barreira barreira visual com a rua, né? E aqui também é um elemento muito importante do projeto que vale a pena falar, que a gente usa bastante também como conceito aqui no escritório, que toda vez que a gente faz um projeto, a gente tem que estudar o território no qual esse projeto está inserido, né? E estudar o território no paisagismo é entender o bioma, o ecossistema local, né? No caso aqui do projeto, né, a gente está falando de um projeto de paisagismo na cidade de São Paulo, né, onde a predominância é Mata Atlântica. Então, a gente vai entender qual que é a estrutura da Mata Atlântica para poder reproduzir isso, né, no nosso projeto. Então, aqui, esse croquis, ele simboliza uma estrutura resumida da Mata Atlântica. O que é a Mata Atlântica para a gente? Ele é uma grande mancha verde escura,
com pinceladas de cores roxa, amarela, vermelha e às vezes algumas manchinhas brancas também. A maioria, quando você está descendo para a praia, que você vê a Serra do Mar, ou até mesmo alguns fragmentos de Mata Atlântica que tem na cidade, quando a gente olha para a Mata Atlântica ela tem uma cor verde escura. Ela não isso é a estrutura da Mata Atlântica, né? E o que são essas pinceladas de cor? São os ipês amarelos, ipês rosas, ipê branco, manacá da serra. São essas árvores que elas soltam pinceladas de cor nessa grande mancha verde. Nossa vegetação, ela não é de folhas coloridas, né? Ela é uma vegetação de folhas verdes, né? Então a gente traz isso para o projeto, né? Aqui no caso do projeto da Casa de Final de Semana, mas em cada projeto a gente entende a estrutura vegetal do território local, né? E tenta traduzir isso no nosso projeto, né? Então aqui no nosso caso são grandes manchas de folhas verde escura com algumas pinceladas de cor, né? Aqui a representação das massas vegetais, do térreo e dos pavimentos superiores, né? Então, você vê, numa área super pequena num lote super pequeno, urbano, a gente conseguiu tirar o máximo de área verde, né? 190 metros quadrados de área verde, 185 metros quadrados de área de jardim vertical e 39 espécies utilizadas. Então, isso é uma diversidade muito grande para uma área muito pequena. Então, o paisagismo ele pode permitir que isso aconteça, né? Com o projeto, a gente chega lá na maior diversidade, maior potencialidade, no menor espaço possível. Então, mais fotos da casa de fim de semana, fotos do Nelson Com, aqui. E essa foto aqui, ela já é uma foto mais atual, com a vegetação bem mais exuberante, que eu acho bem legal de mostrar também como a vegetação se desenvolveu bem aqui. Os cissos, que foi uma espécie que a gente usou de trepadeira, em pouco tempo ele tomou toda a tela metálica. Aqui a gente consegue ver também essa foto super legal da bananeira ornamental, os eucaliptos, os palmitos jussaras, pândano rasteiro, filodendros, muito filodendros a gente utilizou no projeto, que é a seleção das espécies vegetais. Depois eu posso deixar essa apresentação com a Karina também para vocês estudarem mais a vegetação que a gente utilizou nos projetos, né? As trepadeiras, as forrações. E acho que da casa de final de semana é isso. Agora um terceiro projeto que eu acho super legal de mostrar é o projeto do Bairros Cota, né, de 2014. O projeto do Bairros Cotas, a história é a seguinte, veio até nós uma equipe da CDHU, em 2014, e nos chamou para participar desse projeto, que é o Bairros Cota. O que é o Bairros Cota? Lá em Cubatão, várias cotas da Serra foram acontecendo ao longo dos anos ocupações urbanas, né? E essas ocupações elas foram crescendo e viraram grandes conjuntos, né, de ocupações, né, que tiveram que ser ao longo do tempo legalizadas pela prefeitura de Cubatão, né. Então esse bairro, essa gleba, né, ela fica na cota 95 da Serra, né. Então por isso a gente foi chamado para fazer esse projeto. Que aí o que aconteceu? Rolou uma ocupação urbana, né? E um trecho onde passa o córrego começou a se transformar numa região muito perigosa, no sentido de, por ser uma implantação na serra, né, é um terreno muito íngreme, né, então as ocupações foram ficando em áreas de risco. Então a CDHU nos chamou para desenvolver um parque linear que passasse dentro do bairro, né, e que esse parque linear substituísse casas que tivessem com riscos de demolição e, ao mesmo tempo, permitisse que a gente evidenciasse o córrego que estava, em alguns trechos, tamponado aqui, né? Então, essa é a cara do Bairros Cota quando a gente chegou para fazer o projeto. Você vê uma
um miolo né, uma linha no meio da ocupação, né, das casas, e é possível observar como o terreno é muito íngreme nesses trechos, e como o córrego passava de um modo totalmente inadequado, né, passando muito próximo das edificações, de uma maneira muito incorreta do ponto de vista de tratamento das águas mesmo, né, permitindo, até possibilitando contaminação de água, né, por conta dos resíduos urbanos aqui. Então essa foi mais ou menos a cara que a gente encontrou quando a gente foi começar a fazer o projeto, né. Então as casas realmente muito próximas dessa área onde o córrego passa, né, acessibilidade totalmente inadequada nesse trecho, e uma área que já era mais ou menos usada como uma área de circulação, de acesso das pessoas, de distribuição, né, de acessibilidade das casas. Então aqui também a gente vê, né, alguns trechos desse miolo, desse conjunto de casas era usado como acesso de carros. Então é um terreno muito difícil de se trabalhar, né. E aqui, né, já algumas ações da prefeitura nesses trechos onde o córrego passa, né, canalizado, né. Então, esse é um dos projetos que eu acho que foi de maior aprendizado no escritório, porque quando você envolve a população local para desenvolver um projeto de paisagismo, ainda mais um parque linear, né, você está tendo que trabalhar com desejos das mais diversas escalas, né, da população. Então, saber ouvir os desejos da população e traduzir isso num desenho em conjunto, né, com quem usa esse lugar, com quem vive esse lugar, esse processo ele gera um desenho que ele é muito mais rico, né? A gente não precisa ser o desenho mais esteticamente mais elaborado, super moderno, tecnológico, mas é um desenho que ele atende aquelas pessoas que vão utilizar o local, né? E a gente traduzir esses desejos em um projeto de um parque é muito gratificante. Então, aqui só coloquei uma imagem desse processo, né, de ouvir os moradores locais e discutir as possibilidades do projeto. Aqui, para entender o que mais ou menos a realidade, né, dessa implantação, você consegue ver trechos onde o córrego está canalizado, trecho onde o córrego corria descanalizado, né, e gerando essa situação inadequada. Os acessos para esse parque linear, né, como eles são recortados, né, nessa implantação. E aqui para o projeto a gente já definiu os zoneamentos, né, e esses zoneamentos eles vieram através dessas discussões junto com a população. A gente definiu que não deveria manter canalizado, a gente deveria canalizar somente os trechos mais importantes, né, do córrego, e evidenciar o córrego de uma maneira mais adequada possível no outro trecho do parque linear. Então, o nosso grande desejo, enquanto paisagistas nesse projeto, foi revelar as águas locais, né, revelar a paisagem local, mostrar que as pessoas que moram lá, elas moram em uma serra onde há caminhos de água. Então, a gente não queria deixar tudo canalizado, a gente quis mostrar a água e transformar a água num espaço que fosse coerente com o parque linear, com a paisagem local, né? Então, para isso, a gente propôs um grande parque aquático no parque linear, que teria parte desse parque aquático, um mirante de águas, né, um trecho onde as pessoas podiam passar por cima do córrego e podendo ver esse córrego passando de uma maneira adequada. A gente definiu junto com a população uma área agitada, onde tinha área de skate, área de quadras de futebol, né, quadras poliesportivas. Definimos 2 praças na entrada, em cada entrada, acesso principal do parque, ou praças contendo mobiliários de estar, muita arborização, playground, um centrinho, né, que
funciona como uma área com muitas mesas, pergolados, áreas onde é possível organizar atividades coletivas, e um centro de convivência que seria, né, no projeto onde aconteceria a associação de moradores de bairro, né. Aqui, eu também esqueci de falar que esse trecho, seria o trecho onde o nível é mais alto no Parque Linear, a gente teve que fazer um uso misto no parque. Como aqui, nesse trecho, haviam lotes de casa que estão voltados para o parque, no limite do Parque Linear, a gente teve que desenvolver uma espécie de calçada, no qual na calçada também é possível o trajeto de carros até o acesso das casas. Então, uso misto no sentido de criar um trajeto no qual pedestre e carro dividem esse piso, né? Depois nas imagens eu acho que vai dar para entender melhor. Aqui a gente demarcou o circuito, né? Como funciona esse circuito de circulação acessível, né? Mais acessível possível no projeto, por conta de ser uma implantação numa área muito íngreme, onde já existem muitas escadarias nesse bairro, né? Então, não é todo parque que é acessível, mas o máximo possível de acessibilidade a gente teve que estudar para, né, tornar um espaço mais que todos possam usar com mais qualidade, né? E aqui a planta já com as massas, com os volumes de vegetação, né, com as áreas de sombra, né, com as árvores, os corredores verdes, as áreas de fechamento de taludes, né, com tratamento desses taludes que ficam junto dessas áreas de estar, e a paginação dos pisos, né, e localização dos bancos. Aqui a gente ligou, né, todos esses pontos com os pontos de vista, né, para ver que é uma paisagem bem diversificada. Aqui só para vocês verem que do estudo preliminar para o projeto executivo, os projetos acabam passando por modificações, então a gente teve que fazer uma série de revisões de desenho para transformar o desenho no mais executável possível, né? E aqui um pouco dos estudos em croquis, né, do Parque Linear, mostrando as passagens sobre o córrego descanalizado, os trechos de córrego canalizado com as áreas de convivência, né, e a área de eixo carrosável compartilhado. Aqui também um croquis mostrando a conexão do novo Parque Linear com as residências que ficaram, né, no limite do parque. Aqui as obras em andamento, obra realizada pela CDHU, já com o córrego descanalizado e as laterais com pedra, né, com concreto ciclópico, né, que a gente acabou usando, né, o concreto com pedras, né, com matacões. Aqui as passagens, né, sobre o córrego sendo executadas, e hoje, né, uma foto mais recente do parque implantado, né, com os decks de passagem sobre o córrego, né, lá ao fundo a quadra poliesportiva, a vegetação. É óbvio, né, que o projeto também teve um corte na vegetação, né, no orçamento da vegetação do paisagismo, ao máximo, né, o máximo possível foi respeitado, mas ainda assim algumas vegetações foram retiradas do projeto. Mas é um grande ganho para a comunidade local esse projeto ter sido implantado, né? Eu acho que trouxe uma qualidade de vida incalculável para, né, para a população local. Ter esse espaço disponível para poder usufruir, né, um espaço livre com quadra, com esses bancos, essas áreas de estar, eu acho que né, foi um ganho maravilhoso para a comunidade local. Aqui a gente, né, uma
um conceito do projeto também que a gente tentou ao máximo executar, do trecho do córrego canalizado para o trecho onde ele fica ao ar livre, aquela coisa de revelar a paisagem que eu comentei, isso aconteceria através de um grande muro de arrimo de pedra, que tivesse uma queda d'água, onde a água do córrego fosse revelada, né? E na nossa ideia inicial, né, essa água ela seria uma água tratada, no qual as pessoas poderiam nadar, né, em um bolsão de água, né, mas isso não aconteceu, né, então ficou para a ideia mesmo, mas a revelação, né, esse trecho de água revelada, ele aconteceu, e esse arrimo com pedras, escadarias, isso tudo foi executado no projeto. Aqui, que é algo poderoso. Isso é, né, um corte para mostrar como o terreno super íngreme. Um croquis também mostrando esse trecho do projeto onde há compartilhamento do eixo carroçável, né, entre carros e um eixo carroçável compartilhável, né. E aqui já executado, com bloco intertravado, né, tudo, essas pracinhas já todas também executadas. E esse é o Raul e o Caio Bolsa, o Raul, né, que é o grande mestre do Raul Pereira Arquitetos Associados, e o Caio Bolsinhas, também um arquiteto muito legal que trabalhou com a gente para desenvolver o projeto do Bairros Cota. E aqui essa série de vegetações também que a gente utilizou no projeto, também vegetações da Mata Atlântica, óbvio, né, a gente está falando de Serra do Mar, muita vegetação tropical, vegetações que são adequadas para fazer mais verticais, para poder dar esse acabamento entre as casas que ficaram no limite do parque linear e o começo do parque, né? Muitas espécies também que crescem que vão crescendo mais naturalmente, que não precisam tanto de poda, né, por se tratar de uma área pública, né? A gente tem que pensar também nas vegetações que dão menos trabalho, que dão menos manutenção. E aqui, por último, deixa eu ver que horas são. 8 horas, mais 20 minutinhos. Eu vou falar desse projeto, que é um projeto muito especial, o projeto das moradas infantis da Fundação Bradesco, né? Em 2016, o escritório do Rosenbaum e Aleph Zero, Gustavo Trabo e Pedro Duchines, nos chamaram para desenvolver um projeto de paisagismo para as novas moradas infantis de crianças que estudam e moram na Fundação Bradesco, lá em Canoanã. Né? Então, a Fundação Bradesco, para quem não conhece, ela tem várias escolas espalhadas pelo Brasil, e a maioria dessas escolas espalhadas pelo Brasil, elas funcionam como escola-casa, né? As crianças entram com 8 anos nas escolas, 7, 8 anos, e saem com 18 anos. Então, elas estudam e moram nessas escolas, então elas têm educação, alimentação, moradia, aos finais de semana elas visitam os pais, mas tem uma pedagogia maravilhosa que super incentiva essas populações locais nessas regiões mais distantes das capitais do nosso país, né? Então, Canoanã, para vocês entenderem, fica no Tocantins, né? Canoanã é um distrito de Formoso do Araguaia. Formoso do Araguaia fica a 400 quilômetros de Palmas, e Canoanã faz parte da Ilha do Bananal. Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, uma ilha enorme fluvial. E Canoanã fica na beira da ilha, então é uma fazenda que fica localizada do lado. Aqui tem a fazenda de Canoanã, né, da escola, né, e aqui fica o rio Javaés, que faz a divisa com a Ilha do Bananal, que é um território indígena. Então aqui a gente vê toda a implantação da fazenda. Nessa fazenda eles produzem gado, produzem alimento, ao todo, eu acho que, deixa eu ver, eu acho que eu até tenho aqui em dados, mas eu acho que tem em torno de umas 800 pessoas que moram ao todo nessa escola, né? Então, são 400, acho que 400 ou 500 alunos, mais os funcionários que trabalham em função dos alunos, os professores, é uma grande comunidade. Então, aqui é uma cara meio da fazenda de Canoanã. E aqui a implantação dos blocos, dos novos blocos. Hoje,
né, antigamente, os alunos eles ficavam nessas casinhas aqui, né, só que elas eram casinhas que elas não estavam adequadas no ponto de vista de conforto, né, ambiental, né, muitas pessoas dividiam o mesmo espaço, e por isso o projeto do Rosenbaum e do Aleph Zero em fazer, em desenvolverem moradias mais confortáveis, mais amplas, com espaços de brincar, com espaços de lazer, né, de descanso, de estudo, que fossem mais qualificadas para essas crianças, né? Eu coloquei aqui, eu tinha comentado, né, só de alunos, são 800 alunos, 400 meninas, 400 meninos e 400 meninas, né? Então, é muita gente para ocupar essas novas moradias, né? Então, o projeto do Gustavo, ele foi um projeto super legal, e do Rosenbaum, né? Foi um projeto super legal porque eles desenvolveram vários conjuntos de quartos, né? São esses blocos onde cada bloco você tem 5 quartos e cada quarto você tinha 4 beliches para um grupo de crianças habitar, né? E no meio desses conjuntos desses blocos, você tem 3 grandes pátios, que são áreas livres, né? Áreas de praça. E em cima desses blocos, você tem um grande mezanino que conecta todos esses blocos. E nesses mezaninos ficam as áreas de uso coletivo. Área de brincar, área de estudar, área de ver TV. Então, no térreo, né, são esses blocos onde estão os quartos e os banheiros dos alunos, né? E em cima as áreas de uso coletivo. Aqui um pouquinho da implantação, para ter uma ideia de como esse projeto ele tem uma escala grande, né? Aqui é possível ver, a gente consegue ver aqui, isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar, que esses blocos de habitat, né, esses blocos onde estão os quartos, todos eles ficam embaixo de uma grande chapéu, que é uma cobertura com essa estrutura de madeira belíssima, né? Então você tem uma grande área, né, de cobertura, e as habitações elas estão abaixo desse grande chapéu. E por que o arquiteto ele usou esse dispositivo dessa grande cobertura? Porque lá é uma região muito quente. Então, toda a área de sombra lá é importante para uma qualidade mesmo de conforto ambiental. Então, isso fez parte de uma premissa até de conforto ambiental do local, né? Ter essa grande cobertura e lá dentro os blocos de habitação. Aqui é um pouquinho para falar que os materiais que foram utilizados pela arquitetura são materiais que dizem respeito muito à cultura local. Todos os blocos das habitações, esses blocos dos quartos, né, eles foram feitos em tijolo, né, de solo cimento, com terra do local, né, e se utilizou muito em alguns pontos esses elementos vazados com uma composição que fosse associada à cultura indígena local, que como a fazenda ela está no limite da Ilha do Bananal, e Ilha do Bananal é uma região, é ocupada, né, é um território indígena, muitas das crianças que estudam na escola são índios, né, então vamos trazer a cultura indígena, que é uma cultura muito presente no local, e traduzir isso na arquitetura, por isso esses elementos vazados, né, como se fossem muxarabis, como se fossem paredes vazadas, né, elementos vazados, com essa trama associada a um desenho da cultura indígena. Aqui já uma fase bem avançada do projeto, né, na época do projeto, com os blocos, né, das moradas e em cima o mezanino de uso coletivo. E aí veio para a gente a ideia veio para a gente o desafio de desenvolver um projeto de paisagismo para esse projetaço, né? Então, quando a arquitetura desenvolveu o projeto, né, foi desenvolvendo o projeto, um grande desafio da arquitetura era trabalhar uma ideia de pertencimento para as crianças, porque como as crianças elas
elas vivem na fazenda por um tempo, por um período temporário. Então, as crianças, muitas vezes, elas não conseguem criar um vínculo, esse vínculo, eu digo, na forma de um lar, né? Um vínculo com a morada, né? Com o lugar que eles moram, né? Então, a arquitetura, ela tentou traduzir muito isso, né? Com a escala dos espaços de dormir, com a disposição dos blocos, das moradas. Tudo isso tenta traduzir muito essa ideia de pertencimento do local, né? E não só pertencimento no sentido físico, no sentido arquitetônico, mas no sentido simbólico, né? Trazendo elementos, materiais que foram utilizados na arquitetura, eles dizem respeito aos materiais do local, né? E aí veio para a gente esse mesmo desafio, ele veio para a gente no âmbito do paisagismo, né? Então, como que a gente vai desenvolver um projeto de paisagismo no meio né, perto da Ilha do Bananal, no meio do Tocantins, né? E aí a gente começou a estudar, né, esse local, esse território, né? E a gente descobriu que Canoanã, ele tem elementos dos 3 ecossistemas, do Pantanal, do Cerrado e da Amazônia. Então, olha que riqueza no local, né? Ele é um território que tem possibilidade de você trabalhar uma conjuntura de 3 ecossistemas. Então, isso para a gente foi muito rico, nos deu um primeiro start para o projeto, né? Então, aí a gente foi vendo elementos para criar essa ideia-força, né? O Rio Javaés, que existe lá, ele é muito presente na vida das crianças. Quando tem os períodos de seca, que o rio baixa, as crianças vão nadar no rio, tem atividades no rio. Então, o Rio Javaé, ele é muito presente. E ele é muito bonito, ele está presente ali, o tempo inteiro, ele está ali, o rio, ele faz parte da vida das crianças. Você tem uma fisionomia local, que é uma fisionomia muito característica do Cerrado, sabe? Um grande plano com espécies que vão aparecendo espaçadamente, né? Espaçadamente, assim, né? Você tem trechos de vereda, né? Que são trechos de áreas encharcadas, onde os buritis acontecem, né? Que é uma palmeira muito típica da região ali. Essas veredas com buritis é a coisa mais linda da paisagem local, né? Então, mais um ponto que nos chamou a atenção, né? A presença dos buritis. Outra coisa que também a gente achou importantíssimo levar em consideração para criar uma ideia para o projeto de paisagismo é a questão indígena local, né? Então, quando a gente foi estudar um pouquinho dos índios que tem no local, né, a gente entendeu que os próprios índios, eles, através da maneira como eles ocupam o território, eles valorizam essa centralidade, né, de várias ocas viradas para um centro, né? Então, essa centralidade, ela foi uma coisa que nos chamou a atenção também, né? Aqui você vê alguns exemplos de aldeias no qual a disposição das habitações ela está voltada para um grande pátio central. Isso é uma característica muito evidente, né, na população indígena. Então, a centralidade ficou na nossa cabeça, né? Os traços geométricos, né? Já que a cultura indígena ela traz na sua cultura as pinturas com traços geométricos, né? Por que a gente não pode tentar trazer um pouquinho desse traço geométrico no nosso desenho? Aqui, as pinturas das aldeias dos índios javaés, que tem lá no local, né? Para ver como esses desenhos, eles são... Aqui uma índia javaé, super legal ela. E aqui o resumão do que a gente achou importante para a gente colocar como ideia-força do nosso projeto de paisagismo, né? O elemento da água muito presente, do rio, a centralidade, a geometria, os pontos cardeais, que eu não mostrei em nenhum slide, mas como os índios se localizam muitas vezes por conta da posição das estrelas, então vamos levar isso em consideração também no nosso projeto. E essa ideia de ilha, né, da Ilha do Bananal, presente também.
E aí aqui a gente, só mostrando também uma coisa importante, que a gente, observando a implantação, a gente achou que seria legal a gente voltar o nosso olhar para o rio, né? Isso é muito importante também. Então, agora, né, a gente falou dos pontos importantes do projeto de paisagismo, e um outro ponto fundamental também, que eu acho que eu esqueci de reforçar aqui, é que quando eu disse que quando a arquitetura tentou trazer essa ideia de reforçar uma vivência mais forte, né, uma vivência mais presente com o lar, né, a gente tentou traduzir isso através da vegetação também, né, como as crianças elas se relacionam com a paisagem local, né, então o cerrado, o Pantanal, a Floresta Amazônica, será que eles conseguem compreender essa paisagem local? Então a gente tentou trazer também para o projeto essa conexão com a paisagem local, né? E disso fazer um projeto mais pedagógico possível, né? Para eles sentirem que essa paisagem é parte desse território que eles vivem. Então, quando a gente foi, depois de todos esses elementos que a gente colocou na cabeça como importantes e relevantes do projeto, a gente começou a desenhar. Aqui a gente tem a implantação das moradas, os pátios centrais, e a gente foi rabiscando muitas possibilidades, a gente, né, os desenhos de fluxo, aqui os estudos de forma dessas praças centrais, né, como a gente vai traduzir tudo isso que a gente pensou para um desenho de um pátio central de praças, até que a gente chegou em duas representações desse pátio, duas formalizações, né, duas formas, duas exposições dessas praças centrais. Uma praça central, no qual eu tivesse uma circulação, que ela tivesse na orientação dos pontos cardeais, uma circulação de água que representasse o rio e, ao mesmo tempo, uma ilha, e as praças laterais, onde a gente tem uma grande área de estar, com desenho mais geométrico possível e uma vegetação bem dominante. Depois dos croquis, o desenho formalizado das praças, né? Aqui agora eu vou mostrar um pouquinho das moradas, né? Esses são os alunos. Esse é o local onde foi implantada a morada masculina, né? E aqui a gente consegue ver o projeto já, o estudo preliminar já um pouco mais definido. A gente tem a implantação da morada masculina, você tem os blocos das moradas e os 3 pátios centrais. Então, o nosso projeto, a gente definiu essa praça central, com essa captação de água e esse corredor de água formando esse pátio central como uma grande ilha, né? E as praças laterais como grandes praças geométricas com muita presença de vegetação bem dominante, né? Importante também que a gente pensou para o nosso projeto, que a gente captou, que a ideia será que a gente está falando em respeitar a água do rio, né? A respeitar a água, respeitar o rio, a gente pensou em por que não devolver a água da chuva para o rio. Então, nessa praça central existe um sistema de captação de água que cai dentro desse espelho d'água, que dá a volta em toda a praça, do laguinho, e uma canaleta da água que devolve a água até o rio, né? Então, isso foi muito importante. E para trabalhar a vegetação do entorno do projeto, a gente não poderia trabalhar só as praças centrais, a gente teve que envolver essa morada em um paisagismo que fosse coerente, e a ideia que a gente teve para essa área do entorno foi, já que a grande necessidade das crianças que habitam esse local é a sombra, então vamos gerar um grande bosque que vai envolver toda a morada. E como que esse bosque ele vai estar disposto, né? Você tem no projeto de paisagismo uma sequência de pilares. Então, existe uma modulação, se eu não me engano, a cada
acho que 7 metros, não, acho que menos, na verdade, 6 metros, a cada 6 metros existem uma composição de pilares. Então, por que a gente não reproduz essa mesma modulação de pilares para fora e vai criando alamedas de vegetação, né? Então, toda a área do entorno a gente elaborou dessa maneira, seguindo cada tronco de cada árvore segue a modulação dos pilares da arquitetura, e cada linha dessas alamedas ela tem uma cor diferente, uma vegetação diferente. Outra premissa do nosso projeto importante é que todo o fechamento das áreas das moradas, a gente criou uma horta, né, uma roça, que a gente chamou de jardins pedagógicos. E nesses fechamentos a gente tentou ao máximo utilizar as espécies frutíferas da região, que são espécies do cerrado, né, de cajuzinho, espécies comestíveis, né, frutas do cerrado, são típicas do cerrado, a gente foi colocando nessas áreas de jardins pedagógicos. Aqui uma ampliação da área do laguinho, que a gente, né, fez uma composição com muitas árvores, o máximo de árvores possível, para gerar a sombra que eles necessitam tanto nesse local, a presença da água e uma vegetação bem volumétrica também. Aqui uma vista de uma imagem 3D da praça, com a vegetação, com a proposta de vegetação, né, palmeiras, árvores, sombra, e muita vegetação, criando uma volumetria, onde existem jogos de vegetação mais alta e vegetação mais baixa, até mesmo para criar uma sensação mais lúdica com relação à vegetação, onde eu vejo e onde eu não vejo que tem por trás dessa volumetria vegetal. Aqui a praça das laterais, né, com muita vegetação também, uma vegetação bem exuberante. Aqui essas ilustrações elas são muito importantes para o cliente conseguir enxergar a vegetação, né? E a praça sudoeste. Corte longitudinal para entender que também a proposta das árvores que a gente projetou são árvores que são selecionadas para serem árvores que crescem mais do que a cobertura do edifício, para que que não interferisse na arquitetura, prejudicasse a arquitetura. Então, uma árvore ela vai estar mais alta, quando adulta, ela vai estar mais alta do que a arquitetura, vai passar por cima da cobertura. Isso é importante para a questão da infra da arquitetura. E aqui uma foto do edifício já finalizado, isso aqui é uma foto bem antiga do primeiro plantio das árvores, né, desse bosque lateral. Aqui também a vegetação do bosque recém-plantada. Aqui fotos um pouco mais atuais, onde a gente já vê as espécies arbóreas ganhando um pouquinho mais de forma. A vegetação também, né, grandes maciços coloridos, com flores que atraem borboletas, flores coloridas, alegres. A vegetação aqui ganhando um pouquinho mais de volume também, os alunos curtindo uma tarde sem aula. Aqui, muito legal também de falar esse detalhe do projeto de arquitetura, no qual cada bloco da morada ganhou um nome de um animal da região e na porta uma pintura indígena, representando esse animal. Aqui já a gente consegue ver as laterais com as espécies desse bosque do entorno. As praças laterais já com a vegetação um pouco mais, ganhando um pouco mais de volume. A Praça do Laguinho, onde eu enxergo o pátio central, com esses grandes bancos de madeira, que também foi importante da gente pensar, né? A área do espelho d'água que funciona como uma ilha, e as caídas d'água que captam a água da chuva e caem nesse espelho d'água que devolve através da canaleta para o Rio Javaé. Os bancos, a vegetação agora muito mais desenvolvida, já ganhando uma cara bem
exuberante, diversificada. As laterais da praça, meninada. A praça central com espelho d'água, que os meninos, que as crianças podem nadar, né? Óbvio. E aqui é legal quando não chove, a água fica, né, funciona uma bomba, né, dentro do espelho d'água, mas a água fica praticamente parada, contida na área do espelho d'água. Quando chove e as águas caem nessas quedas d'água e começam a encher o nível do espelho d'água, aí sim ele transborda esse ladrão e vai na canaleta até o Rio Javaé. Aqui só um cantinho dos nossos jardins pedagógicos, com as hortaliças e as frutas do cerrado. Aqui fotinhos mais atuais da vegetação. Já com as árvores mais desenvolvidas. Muito legal fazer esse projeto, gente. Foi um super aprendizado. Aqui uma foto dessa arquitetura premiada, né? Que é realmente um projeto de arquitetura muito inteligente, esteticamente muito bonito e muito eficiente para as crianças. E aqui toda a vegetação que a gente usou no projeto, as vegetações, as árvores e os arbustos nativos do Cerrado, foi muito importante essa pesquisa, né, de vegetação. Das árvores existentes em Canoanã, que a gente também soube usar os elementos que existem lá para poder reproduzir no projeto. E os arbustos, muitos arbustos diversificados, coloridos. Também depois vocês podem estudar essa vegetação mais cuidadosamente. E é isso, gente. Acho que eu falei bastante. Vou parar aqui. Acho que eu falei bastante sobre os projetos. Espero que vocês tenham, que eu tenha conseguido falar na velocidade que deu para entender tudo. E eu acho que agora, de projetos assim, eu acho que tem pontos legais da gente conversar. Eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, que gostariam de fazer algum comentário, alguma observação. Vamos abrir essa conversa para debater um pouco mais sobre paisagismo. Obrigada, Leandro. Bom, depois da sua fala, eu só posso falar uau. Foi super impactante. Eu já tinha tido a oportunidade de ouvir o Raul em uma semana da arquitetura, né, que ele foi, acho que recentemente, lá na Unesp, uns 2, 3 anos atrás, se não me engano, mas ouvir você falando dos projetos, pelo menos para mim, assim, deu um entusiasmo, e eu acho que os alunos sentiram a mesma coisa, o pessoal que está aqui pode até confirmar, assim. Você falou com muito amor pelos projetos, deu para sentir em cada projeto a energia que vocês passaram para cada um, sabe? O quanto que vocês discutiram ali, como que vocês buscam a essência de cada lugar. Eu acho que isso foi muito interessante. Temos vários comentários aqui, acho que você pode acompanhar no chat também. Vou abrir para perguntas. Ainda impactada com a sua fala. Parabéns, obrigada, viu? Obrigado, Karina. E aí, pessoal? Vamos abrir para perguntas, comentários. Fiquem à vontade para ligar a câmera, microfone. Eu vou fazer uma observação também, Karina, que eu acabei não falando tanto de vegetação, porque eu acho que, assim, para quem tiver o desejo de seguir carreira no paisagismo, né, eu acho que, assim, a universidade, ela tem uma, né, é muito difícil a gente conseguir, durante a graduação do curso de arquitetura, a gente acabar aprendendo o que a gente precisa do ponto de vista botânico para desenvolver projetos de paisagismo. Então, a pesquisa botânica, para quem quer seguir a carreira como paisagista, ela é diária. Eu estou há 10 anos trabalhando com isso e tenho que estudar todo dia, e cada dia eu aprendo mais sobre vegetação. Eu acho que
existem vários tipos de profissionais que são paisagistas, né? Tem o botânico, tem o agrônomo e tem o arquiteto. Eu acho que a nossa formação, ela privilegia muito a gente, no sentido, se você quiser ser paisagista, no sentido que a gente tem uma noção espacial muito coerente, né? Então, a gente, quando vai desenvolver porque um projeto de paisagismo é um projeto de áreas livres, no qual a gente vai utilizar arquiteturas e vegetações para compor um espaço. Então, entender a volumetria dessas vegetações é muito importante para a gente compor esteticamente esses espaços. Então, a gente tem que ter o conhecimento botânico para saber se essa planta que eu vou propor, ela é uma planta que ela é ereta, se ela é uma planta que ela é molenga, se é uma árvore que cai folha no inverno, se a folha é amarela, se a folha é verde, se cresce 5, 6, 10 metros, mas ao mesmo tempo a gente tem que usar o nosso conhecimento estético, e isso a Faculdade de Arquitetura faz a gente se apurar para poder criar essas composições. Então, eu só queria deixar essa fala, que eu não entrei muito no mérito da vegetação, porque é uma pesquisa muito específica, em uma outra oportunidade a gente pode falar mais sobre o detalhamento dessas vegetações, mas eu quis passar para vocês os projetos de paisagismo do ponto de vista de concepção arquitetônica mesmo, né? Para vocês entenderem que paisagismo se faz através de uma percepção espacial, né? A gente desenha a vegetação, a gente desenha as áreas livres através do nosso conhecimento enquanto arquiteto, a gente rabisca o espaço livre e a vegetação ela vai complementar esse espaço, né? E vai, né, complementar com todo o protagonismo que ela merece, né? Mas é uma ação que ela vem conjunta com essa nossa percepção espacial. Então, só deixando claro fazendo essa fala com relação aos processos de paisagismo, né? Legal. Ó, temos vários elogios aqui no chat, depois você pode dar uma olhadinha, ou se quiser eu posso ir lendo também. Mas a Ana Carolina, ela tem uma pergunta. Se sempre é o sistema automático para irrigação, ou não, né? E o Michel gostaria de saber como funciona esse período de pesquisa das vegetações para cada caso, terrenos, etc. Existe um tempo médio? Demora muito tempo? Acho que você acabou falando um pouquinho disso agora. Sim. Então, irrigação em paisagismo, né, nos projetos de paisagismo, ela não é uma regra, né? A gente tem, até mesmo porque sistemas de irrigação, eles podem ser bem caros, né? Dependendo da tecnologia que você quer implantar no seu jardim, né? Em todo caso, quando a gente vai iniciar um novo projeto de paisagismo, a gente tem que entender junto com o cliente se a gente está desenhando, projetando um jardim que terá irrigação automática. Quando, né, existe a possibilidade de implantar um sistema de irrigação, a gente aumenta o nosso leque de possibilidades de vegetação, porque você pode utilizar espécies que demandam uma regularidade maior de rega, né? Agora, quando o cliente não implanta, não há o desejo, nem a vontade, né? Vontade sempre tem, né? Mas quando não tem o orçamento para implantar uma irrigação, aí a gente tem que estudar uma vegetação que seja mais resistente a períodos de seca, né? E também conversar com o cliente para saber porque existem muitos tipos de clientes, né? Tem o cliente que ele quer um projeto de paisagismo e ele curte cuidar do paisagismo, então ali talvez ele não possa nem ter um sistema de irrigação, mas ele vai ter um jardineiro que vai ajudar ele vai fazer uma rega manual, periódica, tal. Agora, espaços institucionais, por exemplo, um museu, a gente faz muito projeto de paisagismo de SESC e SESI aqui. Esses espaços mais institucionais, eles sempre têm irrigação automática, porque senão a manutenção ela vai ser vai custar muito caro, né, para você ter uma equipe que fique em tempo integral cuidando do jardim, né.
E aí, com relação a outra pergunta, o tempo que a gente demora para desenvolver a pesquisa de vegetação? Isso. Existe um tempo médio, demora muito? Eu acho que varia muito de projeto a projeto, e varia também muito em relação à escala do projeto. Projetos residenciais, a gente consegue fazer essa pesquisa mais rapidamente, né? Projetos de parques e praças, assim, de áreas públicas, é um processo um pouco mais demorado. Obviamente, aqui no escritório a gente tem as nossas bibliotecas já, né? Onde a gente já sabe quando vai iniciar um projeto, e esse projeto ele fica em determinado território, a gente já sabe quais bibliotecas a gente pode acessar para saber as vegetações que a gente vai poder utilizar. Toda vez que a gente inicia um projeto, a gente monta, elabora uma lista de espécies, que vai ser a nossa carta guia, assim, né? Como que a gente monta essa lista de espécies? A gente, conversando com o cliente, ele vai falar tudo que ele gosta. Indo no terreno, a gente vai ver o que tem no local. E estudando o território na sua macro escala, a gente vai entender em qual ecossistema ele pertence. Então, a gente faz, através disso, uma lista de espécies que podem ser possíveis de utilizar no projeto. Paralelo a essa lista, a gente tem que saber o que os viveristas estão produzindo. Porque também não adianta eu colocar no projeto uma planta que não existe em nenhum lugar, que ninguém produz essa muda. Aí a gente não consegue inserir ela no projeto. Então, é uma sobreposição de informações que a gente tem que ter sempre muito bem alinhado, né? Então, é o desejo do cliente, o terreno local, o ecossistema do território e o que se produz no Ceasa, né, nos viveiros, né? Com isso, a gente chega num leque de espécies que eu vou poder utilizar ou não no meu projeto. Aí vão entrar as outras informações que são fundamentais para a gente decidir finalmente as espécies, que é, dessa lista de espécies que eu selecionei, quais são as espécies quais são as árvores que são perenes? Porque eu vou ter no meu projeto uma piscina e eu não quero uma árvore que caia folha. Então, quais são as espécies que a folha ela vai ficar ali bonitinho o ano inteiro? Qual espécie que eu quero que ela vai funcionar melhor numa parede? Ela vai funcionar melhor para fazer um fechamento de um muro de 2 metros. Qual espécie que eu quero bem escultórica para colocar na frente do jardim? Eu quero que ela funcione como uma escultura. E aí, através desses filtros, a gente vai chegando em uma composição final de vegetação. Mas é isso, varia muito, na verdade. Legal, obrigada, Leandro. Marília? Olá, boa noite, Leandro. Oi, Marília, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por todo esse tempo que você nos cedeu, de tanto conhecimento. A hora que você começou a mostrar o projeto da escola, até então eu já tinha visto uma breve descrição sua, né, no Instagram do curso. Só que até então não tinha relacionado. A hora que você começou a mostrar o da escola, falei assim, gente, eu já vi esse projeto. Aí eu fui puxando na memória onde foi que eu tinha visto, e foi no ArcDay. Já até mandei o link pro pessoal. E eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o maior desafio do paisagista hoje em dia? Legal, muito legal. Obrigado aí, viu, Marília? Depois compartilha esse link aí, porque o projeto realmente é um projeto muito, muito, muito bom. Eu já mandei no chat daqui do Meet. Legal. Bom, com relação ao que você falou, o maior desafio do paisagista, deixa eu pensar. Nossa, são tantos, né? A nossa profissão, ela é feita de desafios diários, eu acho, né? Dos mais simples aos mais complexos, como, por exemplo, a gente se formar e nos tornarmos arquitetos, paisagistas críticos com aquilo que a gente deseja para as nossas cidades, né? Então, eu acho que talvez o maior desafio da nossa profissão é que a gente consiga pegar todo esse aprendizado que a gente tem na universidade, que a gente fica se debruçando tanto para discutir a cidade, sabe, o que é melhor para a cidade, o que é melhor para as habitações, o que é melhor para os espaços livres, e conseguir, de algum modo, colocar isso em prática, né?
Eu acho que isso talvez seja um resumo do que é o nosso maior desafio, colocar em prática tudo isso que a gente aprende na universidade, né? Enquanto arquitetos e paisagistas críticos àquilo que está sendo produzido, né? Porque a gente, quando observa as cidades hoje, né? As cidades, muitas vezes, está na mão do mercado imobiliário. Isso não significa que as cidades estão se desenvolvendo com qualidade territorial, né? Elas estão, muitas vezes, sendo cada vez mais divididas em zonas de desigualdade social, né? Você tem edifícios com menor qualidade de conforto térmico, né? De qualidade espacial, e você vê muitas vezes a negação do espaço livre, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nas periferias, você tem bairros gigantescos sem praças, né, suficientes para atender uma população. Então, eu acho que, primeiro, um desafio assim, geral da nossa profissão é esse, a gente sair da universidade e, de algum modo, conseguir colocar em prática tudo isso que a gente aprende. Do ponto de vista mais específico do paisagismo, eu acho que um grande desafio da profissão que o paisagismo ele consiga ser cada vez mais democrático, porque hoje em dia, quem consegue pagar um projeto de paisagismo, né? Vamos combinar que os projetos de paisagismo, muitas vezes, eles estão presos a uma classe mais alta, né? Que é quem pode pagar aliás, quem tem uma casa com quintal que cabe um projeto de paisagismo, quem pode pagar um projeto de paisagismo, né? Então, eu gostaria muito que o paisagismo ele fosse acessível para todos, que todo mundo conseguisse pagar por um projeto, né? Primeiro, ter um espaço qualificado para receber um projeto de paisagismo, e depois pudesse pagar por um projeto de paisagismo feito por um profissional qualificado, né? E que também a gente pudesse trabalhar cada vez mais com o setor público. Isso é um desafio da nossa profissão. As prefeituras não têm paisagistas nas suas equipes de gestão, né? Por que a Secretaria de Desenvolvimento não tem paisagista lá questionando e desenvolvendo junto com as prefeituras projetos de praças e parques, né? Então, esse é um outro desafio que eu acho que é importantíssimo da nossa profissão, que a gente ocupe espaços de gestão pública, né? Então, eu falei de colocar em prática aquilo que a gente aprende na faculdade, tornar o paisagismo mais acessível para todos e ocupar cargos de gestão pública. Eu acho que está aí 3 pontos super legais de desafio da nossa profissão. Nossa, brigadão, Leandro. Você respondeu tudo que eu queria. Obrigada. Não, de nada, Marília. Tomara que você consiga... Você tem desejo de ser paisagista, é isso? De seguir com paisagismo? Então, eu acho interessante, muito interessante. Mas minha paixão é patrimônio. Que legal. Olha só, eu devia ter apresentado para vocês, ó, a gente fez aqui no escritório, eu entreguei essa semana, inclusive. A gente trabalhou no restauro da vegetação do Jardim Francês do Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. E, gente, foi um projeto tão legal, porque eu nunca imaginei que um projeto de paisagismo necessitasse de tanta pesquisa histórica. Então, eu tive que fazer, como fui eu que coordenei o projeto aqui, eu tive que fazer basicamente um mestrado, porque eu tive que fazer um levantamento iconográfico do jardim francês desde 1923 até 1970 para poder entender quais as espécies que já estiveram presentes no jardim francês, até porque não existem documentos que registram a primeira proposta de paisagismo do jardim francês. Então, foi uma pesquisa uma proposta que foi baseada em iconografia, né, estudando fotografias antigas para poder chegar numa composição que fosse mais próxima do que era o jardim francês proposto pelo Félix Cochet, que foi o arquiteto francês que desenvolveu a proposta do Parque da Independência e o Jardim Francês, e poder recompor esse jardim, né, restaurar esse jardim. Então, patrimônio e paisagismo também funcionam, viu?
também dá certo e tem campo para isso. Sora, quando a gente vai trazer ele de novo? Não, por mim o convite já está feito novamente. Isso dá uma boa discussão, viu? É muito legal falar de patrimônio e vegetação mesmo. E você falando, Leandro, nós temos aqui a Laís, eu brinco, ela é cria da Marta. Ah, que legal. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Laís? E Tudo ela certo. fez uma pesquisa, né, lá, é mais ou menos nesse sentido, eu acho, né, por imagem, eu acho, né? Sim, minha pesquisa era histórica também, só que eu estudava especificamente um serviço que era feito pela Secretaria da Agricultura para a disseminação de espécies, né? Tanto arbóreas quanto frutíferas, agrícolas, enfim. Daí eu fiz todo um levantamento de um período, né, que a gente tinha a descrição das espécies que tinham sido encaminhadas e para onde elas foram. Então, daí, através de busca de imagens também antigas, fotos antigas, a gente foi localizando as espécies que iam para determinada cidade dentro das cartas que estavam sendo enviadas também. Que legal. Bem bacana. E Ô, aí- Leandro, mas... Ah, perdão, pode falar. Não, pode falar, depois eu complemento. Me chamou a atenção que você falou que fez esse levantamento, né, histórico do Jardim do Ipiranga. A Marta estava orientando uma mestranda que ela defendeu acho que final do mês passado, que era sobre a parte histórica dos jardins do museu e do bosque, né, que tinha um bosque no início. Ih, que legal. Super bacana. Eu acho que a Marta até comentou comigo, mas eu não sabia que tinha virado um mestrado. Sim, virou, da Rafaela. Que, meu, Eu não sei se está publicado ainda. que é muito. As informações lá realmente precisavam de uma organização mais acadêmica, assim, porque historicamente, assim, são muitas pessoas que mexeram no jardim, né? Lá. E você tem dados que são meio espalhados, assim, e não tem documento que comprova, né? Eu acho que o único que tinha documento foram as intervenções que o Berger fez na época, né? Mas assim, é um material maravilhoso esse. E aí, então, e é isso que é muito legal, porque às vezes a gente a pesquisa acadêmica ela fica nesse conjunto de análises de informações, né? E daí no escritório foi legal viver essa experiência, porque foi a ponte, sabe? Tipo, quando a pesquisa vai para execução, sabe? Óbvio que a pesquisa que eu fiz, ela não demorou nem um terço do que deveria durar essa pesquisa, porque realmente poderia ser um projeto de mestrado, inclusive eu estou pensando em fazer isso mesmo, mas Legal. Mas ter a possibilidade de colocar em prática a pesquisa, isso é muito legal, sabe? De ver agora o jardim, né, usando o material que você pesquisou para ver ele sendo executado. O ano que vem é o bicentenário da independência, né? E a ideia é que tanto o Museu Paulista, que está sendo restaurado, e o Jardim da Francês, que a gente fez o projeto de restauro da vegetação, tudo isso seja inaugurado em 7 de setembro de 2022. Nossa, Então, muito bacana. vai ser agora uma correria. Muito legal. Então, se vocês quiserem ver mais do museu especificamente, o escritório de arquitetura que está fazendo restauro e também está fazendo restauro do Jardim Francês, né, porque é uma equipe multidisciplinar, é um escritório chamado H+F, e eles têm um Instagram, e lá no Instagram eles colocam o diário de obra, então dá para ver, tipo, as obras do museu, gente, é muito legal ver isso, acompanhar uma obra gigantesca. Eu acho que vale a pena, por curiosidade, dar uma espiadinha lá. Legal. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma perguntinha bem rápida para finalizar, se alguém não tiver. Leandro, como que é esse processo de conversa com os arquitetos? Por exemplo, na casa fim de semana, né? Ali a gente teve uma imagem que você mostrou que aquele percurso da água estava muito conectado com o paisagismo, mas ao mesmo tempo muito encaixado com a arquitetura, né? A gente sabe que muitos projetos, eles surgem e depois chamam o paisagista, né, mas que o ideal é que trabalhem em conjunto. Com vocês, como que funciona?
como que foi, pelo menos, tanto na moradia quanto na casa fim de semana? Legal, muito legal essa pergunta, Karina. Eu acho que o ideal, a situação ideal seria que arquiteto e paisagista desenvolvessem em conjunto, né? Em alguns casos, fica na nossa mão de definir, né, as áreas externas em especial, mas em alguns projetos, como no caso da casa de final de semana, no qual o espaço era muito limitado, né, um espaço muito compacto, aí discutir esses elementos junto com com o arquiteto é fundamental para que o projeto ele tenha qualidade, né? Porque senão fica uma coisa meio encaixada, né? Vem a arquitetura, depois vem o paisagismo. O fundamental é que tenha diálogo, né? Arquiteto e paisagista tem que estar em contato o tempo inteiro. Aqui no escritório a gente tem a sorte de trabalhar com arquitetos muito legais, no qual esse diálogo é sempre uma porta muito aberta, e são momentos de muito aprendizado, por exemplo, né? Fazer uma reunião, assim, para discutir conceito de paisagismo com um arquiteto que está afim de fazer uma coisa legal em conjunto, nossa, isso dá outro ânimo para o projeto, né? Você ficar discutindo possibilidades com o arquiteto, entendendo as ideias que ele teve no projeto, para poder, de alguma forma, dialogar aquilo que você está fazendo, isso só é um ganho para o projeto, né? Mas eu acho que o processo é mais ou menos esse, o diálogo ele tem que acontecer. Se eu não converso com o arquiteto, o que eu estou desenvolvendo não vai se conectar com aquilo que foi desenvolvido para a arquitetura. Se possível, de fazer esse desenvolvimento em conjunto, é melhor, né? É sempre, acho que é a ideia ideal, assim, né? É claro que tem alguns projetos que a gente mesmo tem que desenhar, né? Porque dependendo do escopo do projeto, a área livre ela tá em branco ainda, né? E aí a gente tem que desenhar, mas a gente sempre tem que manter o diálogo com o arquiteto. Eu acho que isso que dá qualidade e coerência para o projeto. Eu posso perguntar uma coisa? Fiquei para trás. Vai. Na verdade, são várias. Nessa casa também, de campo, não tem muro nas laterais mesmo? É só a tela? Não foi construído o muro? O muro é o do vizinho ou não? É da casa em si? É o muro do É a tela. o muro do vizinho, mas é que tem alguns lotes aqui em São Paulo que o muro, ele é metade do muro de um, metade do muro, né? No eixo ali, né? Então, nesse caso, a gente optou por manter o muro do vizinho como estava, e aí, em frente ao muro, foi feita uma estrutura independente, né? É uma tela metálica independente, ela não está apoiada no muro, foi feita uma fundação específica para metálica, né? E aí, da tela metálica saíram perfis metálicos de 7, 8 metros de altura, eu acho. Não, acho que menos, exagerei, acho que 6 metros de altura, porque ele cima do pé direito do solário, e aí fixado nesses perfis tubulares a gente colocou uma tela, tipo uma tela pop, urbanizada, né, encaixada em estruturas metálicas e foi montando esses painéis, né. Então, usou o muro do vizinho na altura, que já existia, e aí a tela só complementou. Isso teve que ser conversado com o vizinho, viu? Porque, de certo modo, a a vegetação impactou a luminosidade da vida. Mas os vizinhos toparam. Eles ganharam privacidade também. Sim. Ô, Leandro, e vocês executam também os jardins ou não? A gente não executa, a gente só projeta. Bacana. Mas temos os parceiros, né? Mas a gente mesmo só trabalha com projeto. E uma outra coisa que eu fiquei pensando é, por exemplo, como que vocês fazem a questão de compatibilizar, né, com hidráulica e elétrica? Porque direto a gente vê, vai fazer o jardim, estoura cano, que é elétrico, enfim, né? Como que acontece isso? Legal. Então, normalmente a gente tem várias etapas no projeto, né? Chega um projeto novo para a gente tem primeiro um briefing, que é onde a gente conversa as ideias, né? O que é esperado para esse projeto. No estudo, aí tem o estudo preliminar. No estudo preliminar, a gente desenvolve uma ideia, uma ideia, né?
vende para o cliente um conceito, né? Tipo, e aí é baseado normalmente em cima só da planta da arquitetura, né? Uma coisa mais simplificada. A gente tem que ser uma apresentação mais estética do que técnica. Então, nessa planta do estudo preliminar, onde a gente faz um desenho a gente faz um acabamento no Photoshop, cria ilustrações e tal. Aí, as etapas seguintes seriam projeto básico e o projeto executivo. Tanto no básico quanto no executivo, a gente começa a fazer o detalhamento do projeto de paisagismo. Nessas etapas, a gente tem que ter a compatibilização com os complementares. É aí que vou sobrepor a hidráulica, a elétrica, a fundação, para saber se eu tenho interferência com o meu paisagismo, né? E aí eu vou ter que ir ajustando aquela ideia inicial do estudo preliminar em função desses complementares. Então, é numa etapa mais posterior, assim, de projeto básico e projeto executivo, que é onde a gente detalha realmente o projeto. Ah, legal. Obrigada. Nada. Mais uma pergunta, Leandro. Daí eu finalizo com essa, tá, pessoal? Se ninguém tiver mais, até por conta do horário do Leandro. Como é o mercado de trabalho para quem quer seguir essa área de paisagismo? Existem muitos escritórios, quem são os maiores clientes? Eu acho que essa pergunta, deixa eu pensar. Eu acho que, assim, falando em capitais, né, eu estou aqui em São Paulo, né, eu acho que aqui, naturalmente, tem uma demanda maior por projetos de paisagismo, porque, como eu disse anteriormente, né, projeto de paisagismo acaba sendo um complementar custoso, né. Então, aqui em São Paulo, você tem obras maiores, né, o mercado imobiliário aqui ele é mais aquecido, no sentido de grandes incorporadoras, você tem instituições, né, particulares que topam pagar por projetos de paisagismo, você também tem clientes aqui, tem muitas pessoas que têm grana para pagar projeto de paisagismo, mas eu acho, isso eu estou falando aqui do que eu vivo na capital, né? Mas eu acho que o paisagismo ele está cada vez mais em evidência. Eu tenho a impressão que nos últimos anos o paisagismo começou a ser mais desejado por todo mundo, assim. Então, por exemplo, agora na pandemia, né? Eu aqui no escritório a gente tipo quando começou esse processo de quarentena, de todo mundo ficar isolado em casa, muitas pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, então necessariamente começaram a questionar mais, a desejar mais a área verde dentro de casa. Então, mesmo ou dentro de um apartamento que a pessoa deseja ter um monte de vaso na varanda, ou numa casa que ela sempre teve o quintal lá, mas esse quintal nunca teve uma vegetação adequada. Então, a própria pandemia despertou, no meu ponto de vista, né, despertou um desejo maior das pessoas por um contato com áreas verdes, com áreas onde a vegetação é mais presente, né? A gente não sabe até quando a gente não sabe como que vai ser a evolução dessa pandemia, mas eu acredito que cada vez mais, como eu introduzi a palestra falando, que cada vez mais áreas livres serão necessárias para as nossas cidades, né? E para as habitações, eu acho que o desejo de morar num lugar mais confortável, com minimamente uma conexão com o verde, eu acho que também está ficando cada vez mais evidente. Então, eu acho que o mercado, hoje em dia, né, para mim, existem umas limitações, né, que estão associadas à região no qual você mora, né, na cidade que você mora, né, que tem mais ou não perfis de clientes para poder pagar um projeto de paisagismo, mas, ao mesmo tempo, o cenário está mudando em função da própria conjuntura que a gente está vivendo, pandêmica. Ok. Obrigada, Leandro. Bom, pessoal, todo mundo, assim, está comentando aqui no chat, mais uma vez vou reforçar, Leandro, muitos elogios aí, agradecendo a sua fala, né, o quão inspirador foi, quanto eles ficaram encantados de ver o seu trabalho e de toda a equipe do escritório, parabéns. Agradeço mais uma vez por toda a disponibilidade,
pela fala muito tranquila, assim, pela paixão, né, de fato, que você transmite em cada projeto que você passa. Eu acho que isso ficou muito claro e foi muito legal na sua fala hoje, de como que você destacou a importância de ter o conceito, né, por trás de cada projeto, as forças ali, né, então, foi muito legal mesmo. Estendo já o convite para palestras futuras, sempre que você quiser, a Unilin está de portas abertas, os alunos com certeza vão adorar a gente também recebê-lo novamente. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, pessoal. Marina, só vou também agradecer o convite mais uma vez, é um prazer falar para essa galera, eu acho que é muito importante ter essas discussões enquanto você está na graduação, né? E eu, enquanto representante do Raul Pereira, tenho a maior satisfação de divulgar esses projetos que a gente faz com muito amor mesmo, e a gente deseja cada vez mais fazer pelas cidades, pelos espaços livres e na militância, né, Edmilson, dos espaços, dos espaços livres. E aí, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, rpa.com.br, tem lá no Instagram, tem o nosso contato também, portas virtuais abertas para ouvir todos que quiserem bater um papo, tá bom? Obrigadão por tudo mesmo. Obrigada, pessoal. E só destacando, né, como a vida ela vai criando, dando voltas. O Leandro era nosso veterano na faculdade, a gente não tinha muito contato e reencontrá-lo depois ainda a carreira, assim, do pessoal é muito, muito legal. Parabéns, viu, Leandro? Muito sucesso. Valeu, gente. É muito bom mesmo reencontrar vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.